A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma pré-aula da Escola Dominical, a lição 7 do dia 19 de maio, a sétima aula deste segundo trimestre de 2024. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém, Campinas, São Paulo, e é um prazer semanalmente recebê-los por aqui para juntos prepararmos mais esta aula da Escola Dominical. Pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar esta aula aqui da nossa linda EBD. Enquanto você se prepara, eu quero lhe dar aqui alguns avisos muito importantes. Primeiro, pedir a você que se inscreva no canal, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Também quero pedir a você que pegue o link desta aula e compartilhe com outros professores. Aqui na descrição do vídeo temos 6 grupos de professores da EBD, espalhados por todo o Brasil, que semanalmente nós compartilhamos aí conteúdos e materiais relacionados à aula da semana. O link está aqui na descrição. Aqui tem o link do meu WhatsApp também, para agendamento de pregações. Viajamos pregando a palavra de Deus. Neste final de semana estaremos em Extrema, Minas Gerais, agora no dia 11, hoje é quinta-feira, dia 10, dia 9, dia 10, sexta, 11, sábado. Nos dias 18 e 19 estaremos em Londrina. Alô Londrina! Estaremos em Londrina ministrando a palavra de Deus. Sábado pela manhã estaremos em São Paulo, enfim. Viajamos, eu e minha esposa, e será um prazer atendê-los. O link do meu WhatsApp e o número também está aqui na descrição. Um último aviso bem rapidinho, que é sobre o treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento bem didático, que tem abençoado a vida de muitas pessoas e de muitos professores também. Esse treinamento é uma forma de você patrocinar o nosso canal e o nosso tempo por aqui. É importante para você o nosso tempo? Então clica no primeiro link e adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas. Você irá aprender como preparar uma aula, como planejar uma aula, como aplicar uma aula, como usar técnicas como, por exemplo, a fala, a repetição, a audição e a discussão entre eles, para que a tua aula se torne mais cativante, mais relevante e para que os seus alunos aprendam muito mais. Tudo isso por um ótimo preço de lançamento com 70% de desconto. Adquira, patrocine o nosso trabalho, abençoe o nosso ministério e vamos juntos para mais uma pré-aula da Escola Dominical. Eu vou diminuir aqui a tela porque eu quero que você acompanhe aí na revista onde é que nós estamos, né? Quero que você acompanhe na revista onde é que nós estamos e por isso que eu vou ficar aqui no cantinho. Vou abrir aqui, a minha tela para que eu possa aumentar aqui a nossa dimensão, para que você possa assistir com mais qualidade aqui a nossa transmissão, a nossa gravação. Não se esqueça de compartilhar com mais pessoas aí o conteúdo das nossas aulas e de dizer para nós nos comentários também de onde você nos acompanha. A lição 7 na classe dos juvenis tem esse tema, Oséias e Joel. Nessa revista nós estamos falando aí sobre os profetas. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará e a curará. Oséias 6:1. O texto bíblico em classe está aqui, Oséias 6, do 1 ao 8, depois Joel 2, 28 ao 32, e nós vamos ver que nesta lição há um chamado de Deus para o arrependimento. Nós vamos ver que o castigo, a disciplina de Deus, a repreensão dele, ela é envolvida em amor. Uma das coisas mais assustadoras que tem na Bíblia é quando Deus rejeita alguém. Algumas pessoas acham que Deus não rejeita ninguém, mas se você olhar, Deus rejeitou Saul como rei, não rejeitou ele, a pessoa de Saul, mas rejeitou o reinado de Saul, não é? E porque Saul rejeitou o Senhor, ele, né? Então assim, quem planta rejeição não vai colher misericórdia, né? E o texto de Romanos, no capítulo 1, versículos a partir ali do 18,
por 3 vezes a Bíblia diz da qualidade de pessoas que Deus rejeita, que não é necessariamente as pessoas que têm um tipo de comportamento. Elas estão incluídas ali, mas acima de qualquer coisa está ali um comportamento de rebeldia, de frieza, de dureza de coração. E, portanto, Deus rejeita. Então, quando nós somos corrigidos pelo Senhor, disciplinados, como é o caso que vai acontecer aqui com o povo de Deus, isso deve alegrar o nosso coração. Por quê? Porque é um sinal de que Deus nos ama e que Ele viu em nós um desejo sincero de nos arrependermos diante dEle. É sobre isso que nós vamos tratar aqui na nossa lição de hoje. Tá? O primeiro tópico vai falar do julgamento divino e o amor de Deus. E aí nós vamos já olhar dentro do livro de Oséias, nós vamos ver aqui o tema central da profecia de Oséias. Deixa eu pegar aqui a minha, pegar uma das minhas Bíblias aqui. Vamos abri-la aqui em Oséias, tá? Para a gente ir acompanhando aqui. Qual é o tema central da profecia de Oséias, não é? Esse livro tem 14 capítulos, faz parte aqui do início dos profetas menores aqui, não? Bom, qual é o tema central? O tema central, a profecia de Oséias tratava-se de mais uma tentativa do Senhor em chamar a nação de Israel ao arrependimento. Então veja, mais uma tentativa, tá? Antes que viesse o julgamento. Então Deus por diversas vezes enviou profetas, visões, enfim, para alertar o povo, né? Então a profecia de Oséias é mais uma dessas tentativas. Embora o Senhor condenasse o pecado da nação, ainda assim a amava e desejava manter o concerto que havia feito com ela antes que adentrasse a terra prometida, tá bom? Então, Deus ama o pecador, cuidado. Deus ama o homem. Deus amou o mundo. Deus amou as pessoas, ok? Mas o pecador, quanto mais contínuo, o iníquo, ele se coloca debaixo da ira de Deus. Tá? Então, o pecador, a pergunta não é se Deus ama o pecador, né? A pergunta é que tipo de pecador Deus ama, porque o pecado habita em nós, somos todos pecadores. Qual é a diferença? Esses dias uma pessoa falou assim, os crentes se acham melhores que todo mundo. Não, o crente não se acha melhor do que ninguém. Ele só se entregou para o único caminho que existe. Então talvez não seja uma questão de se achar, seja uma questão de inteligência, não sei. Mas o fato é que não é que o cristão é melhor do que o outro, mas o caminho que o cristão segue é melhor. Porque o caminho que o ímpio segue leva à morte. O caminho que o cristão segue leva à vida eterna. O caminho que o ímpio segue leva para o inferno. O caminho que o cristão segue leva para o céu. Então, o caminho que o ímpio segue leva a um sofrimento eterno. O caminho que o cristão segue leva à alegria eterna. Bom, aí é só ter um mínimo de raciocínio para ver, de fato, o que é melhor. Então não é a questão de como pessoas sermos melhores, mas o caminho, a decisão, a escolha é 1000 vezes melhor, para dizer o mínimo. Bom, a mensagem do profeta Joel foi transmitida de forma alegórica, isto é, o casamento do profeta com uma mulher vinda de prostituições serviu para ilustrar o tipo de fidelidade que o reino do norte tinha com o Senhor. Então, Oséias foi um profeta que viveu aquilo que profetizou, tá? Por quê? Porque Oséias se casou com uma mulher prostituta, ok? E então Oséias vai tratar aqui, a profecia de Oséias vai tratar aqui de um adultério espiritual entre Deus e o seu povo, tá? Então, assim como Oséias amava aquela mulher e a recebia de volta após suas prostituições, assim Deus estava disposto a receber o seu povo caso houvesse arrependimento. Olha só, Deus é ilustrado como um marido que havia concedido todas as honras matrimoniais para uma nação que havia se tornado ímpia. Esse exemplo nos mostra que o amor de Deus, apesar de incondicional, não tolera o pecado.
Eu particularmente não acredito que o amor de Deus ele é incondicional, porque há uma condição. Qual a condição? Crer. Qual a condição? Se entregar. Qual a condição? Se arrepender. Como que é incondicional? O amor de Deus não é incondicional. Aliás, incondicional é baderna, incondicional é bagunça, ok? Então, o amor de Deus é incondicional na oferta, mas é condicional na recepção. Então, Deus amou o mundo incondicional, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, condição. Então, o amor de Deus está disponível para todo aquele que crê. Crer é se entregar, se arrepender, se prostrar, se render. Então há condição aí. Então o amor de Deus não é condicional, é incondicional, portanto, na oferta. Ele ama todas as pessoas. Agora, quem é que recebe esse amor? Quem é que é abraçado por esse amor? Aquele que se entrega, aquele que se rende, aquele que se arrepende, aquele que se prostra. Tá? Então, a ideia aqui desse texto, portanto, é conduzir o povo ao arrependimento, tá? Ao arrependimento. Não é uma ideia de simplesmente massagear o povo, de alegrar o povo estando errado. Nesse tempo não havia benignidade nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecia o perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, além de haver homicídios sobre homicídios em toda a parte. Não é? Então aí só para a gente pensar um pouquinho, será que isso não é um pouco do contexto que a gente vive nos dias de hoje, nos nossos dias? Vamos pensar um pouquinho aí sobre isso. Neste período, Deus usou o profeta para exortar a nação a arrepender-se, começando com a liderança política e espiritual. Após denunciar os pecados do povo e a negligência dos líderes, o que se viu foi o arrependimento superficial. Eu quero que você anote isso aí. Deus não tolera teatro, tá? Deus não tolera teatro. Então, para Deus, teatro não funciona, tá? Olha só o que diz Oséias, o capítulo 6 e o versículo 6. Tá legal a imagem? Fala para mim aqui nos comentários. Olha só o que diz o texto em Oséias 6 e 6. Vamos ler a partir do 4. Israel e Judá, o que será que vou fazer com vocês? O seu amor se desmancha como a neblina da manhã e some depressa como orvalho. Mandei meus profetas para avisar vocês do castigo. Condenei todos à morte com as palavras da minha boca, ameaçando de morte. O meu julgamento cairá sobre vocês, tão certo como o dia segue a noite. Não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Então, o povo está decidido, está dedicado a cultuar. Mas Deus está interessado na entrega. Deus está interessado que aquelas pessoas de fato sirvam a Ele de verdade. Então Deus não tolera teatro. O teatro, aliás, ele é um perigo. O teatro é quando nós nos especializamos em fazer culto para Deus, mas sem levar em conta aquilo que Ele pede e, por que não dizer, que Ele exige na sua palavra. Então, para Deus, mais importante do que a oferta é o ofertante. E quando o ofertante tem um coração quebrantado na presença dele, a oferta é aceitável diante de Deus. O culto é aceitável diante de Deus. Então, um grande perigo que nós vivemos, e por isso que é importante nós orarmos e buscarmos sempre a direção do Senhor, porque o grande problema é nós nos especializarmos tanto em fazer culto, em ofertar diante do Senhor, e a gente não se preocupe com o que de fato agrada a Deus, né? Então, a nossa preocupação deve ser essa. Então, o desejo de Deus é que as pessoas sejam levadas ao arrependimento. Essa é a mensagem do Evangelho, na verdade. Arrependei-vos. Foi o que Jesus pregou,
foi o que o João Batista pregou? Arrependei-vos. Jesus disse isso em Lucas, no capítulo 5, ele disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, que o Senhor está à procura de corações quebrantados. Se há uma coisa que Deus não tolera, é o teatro, mas há uma coisa que Deus não resiste. Vamos fazer isso aqui? Há uma coisa que Deus não tolera. Anota aí. Teatro, tá? Personagem, tá? O máscara. Ok? Anota aí. Personagem. Máscara, tá? E aí você pode colocar aqui, ó, Oséias 6:6. Você pode colocar aí, ó, Isaías 29:13. E você pode colocar também, tá aqui pertinho, Joel. Olha só, Joel 1:13. Deixa eu ver se é isso. Joel 1:13. Vamos ver se é isso mesmo. Será que é? 1:13, 2, ó, Joel 2:13, isso, só você colocar aí, Joel 2:13, e você vai ver, Joel 2:13, tá? Então, você vai perceber, então, ó, há uma coisa que Deus não tolera, teatro, aí você vai colocar aí, ó, também há uma coisa que Deus não rejeita, que é o quê? Coração quebrantado. Vamos ver? Salmos 51. Ó, olha que lindo que fica isso aqui, ó. Salmos 51. Aqui, ó. Aqui, ó. Não me expulses de novo. O Senhor não se agrada de... Ó, aqui na parte de cima você pode pôr Salmo 51 também. Salmo 51, 16, ó. Olha lá, ó. 16. Aí, ó, olha o 51 e 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. E tem um outro texto também que eu acho fantástico, que está aqui, ó, em Isaías 57:15, que diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que vive na eternidade, cujo nome é o Santo. Eu moro naquele lugar alto e santo, mas também habito com o humilde do espírito e com o arrependido, para dar novo ânimo ao humilde e coragem e vontade de viver aos que estão tristes e abatidos por causa de seus pecados. Isso aqui é fantástico. Então, uma coisa que Deus não aceita e uma coisa que Deus não rejeita. Isso aqui já dá pregação, hein? Você viu que eu já coloquei aqui uns textos, aqui já esboço para pregação já, hein? Aí a gente pode vir aqui, ó, em Tiago, capítulo 4, é Tiago, capítulo 4, depois eu vou ver isso aqui, ó, mas quer ver? Ó, submetam-se, ó, mas ele nos dá graça, Deus dá graça aos humildes, Tiago 4:8, mas se opõe aos orgulhosos. Olha que coisa interessante isso aqui, ó, Tiago 4:6, tá? Pronto, então aqui você já tem o esboço de uma mensagem sobre quebrantamento, sobre arrependimento. E aí, tá gostando da nossa pré-aula, da nossa reflexão? Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal, porque isso é muito importante. E não esqueça de adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas também. Vamos passar aqui pelo tópico 2, que vai falar o tema central da profecia de Joel. Tá? Então, assim como o casamento de Oséias prefigura o relacionamento infiel do povo para com Deus, Joel utiliza os fenômenos da natureza, a saber, a assustadora praga da locusta, bem como de uma seca severa,
para descrever o cenário atual de Judá e anunciar a mensagem de algo pior ainda que estava por vir, isto é, o grande dia do Senhor. Esse dia seria marcado pela iminente invasão militar estrangeira por parte de um povo que vinha do norte. Aí os pastores da escatologia fazem toda uma inflexão aqui sobre Rússia, China, Coreia do Norte e tal. Diante da calamidade atual e do respectivo juízo divino, restava à nação buscar o arrependimento. Tá? Então, nesse sentido, a mensagem de Joel tinha um tríplice propósito: juntar o povo diante do Senhor em uma grande reunião solene, exortar o povo ao arrependimento por meio do jejum, do choro e de clamor sinceros. Vamos olhar aqui, Oséias, e anunciar uma palavra profética a respeito do derramamento do Espírito sobre as futuras gerações. Veja que a mesma profecia utilizada para mostrar um juízo de Deus, para mostrar um castigo de Deus sobre a rebeldia do povo, é o mesmo texto usado, é o mesmo profeta usado para profetizar o derramamento do Espírito Santo. Olha o que diz Joel 2:13, que é um texto que sempre marcou muito a minha vida. E ele diz: rasguem os seus corações e não apenas as suas roupas. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Ele é paciente, cheio de amor. Olha essa expressão. E está pronto a arrepender-se e não castigar. Aí surge aqui a pergunta que sempre surge, né? Como assim Deus está pronto a se arrepender se a Bíblia diz em Levítico que Deus não é filho de um homem? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, como é que Joel agora diz aqui que Deus é paciente, cheio de amor, e está sempre pronto a arrepender-se e não castigar? É porque a reação de Deus, ela é proporcional à ação humana. Veja, a profecia, ela é uma profecia de juízo, de castigo por causa da rebeldia. Então, quem planta rebeldia, colhe juízo. Quem planta arrependimento, colhe misericórdia. Você tem que anotar isso, pelo amor de Deus. Isso aqui custa, isso aqui demora, ajuda aí. Vamos lá? Vamos ver quem vai anotar aqui nos comentários, hein? Vamos lá? Quem planta rebeldia, colhe castigo, juízo, ira. Ok? Por quê? Porque Deus é justo, é. Agora a pessoa vai plantar rebeldia e quer colher o quê? Então, quem planta rebeldia, colhe castigo, juízo, ira. Do contrário, quem planta arrependimento, quebrantamento, entrega, rendição, colhe graça, misericórdia. Ok? Hashtag Denis Pereira. Ok? Anotou aí? Quem planta rebeldia colhe castigo, juízo, ira. Quem planta arrependimento. Então, não tem como, se o povo se arrepender, Deus ainda vai manifestar a ira dele? Se houver arrependimento? Claro que não. Aí não seria justo Deus dar uma colheita de ira para quem está arrependido. É por isso que muita gente até estranha. Porque tem gente que estranha a conversão de alguém. Viveu lá no mundo, fez o que queria. Quer dizer então que é só aceitar Jesus agora e já vai para o céu. O nome disso é evangelho, que muda vidas, que dá de fato uma segunda oportunidade para as pessoas, que dá de fato uma nova chance. Até o último fôlego de vida o ser humano tem a oportunidade de direcionar a sua alma para um lugar diferente. Não é? Então, sempre haverá uma oportunidade de arrependimento para quem quiser se arrepender, seja no começo da vida ou no final da vida. Sempre haverá. Ok? Sempre haverá. Muito bem. Agora nós vamos olhar aqui
uma coisa que é bem interessante, que é a continuidade, né, dessa aula, que eu me empolguei, irmãos, eu me empolguei. E ó, é o seguinte, então, aí tem a promessa da restauração, mas eu acredito que não tem mais ninguém assistindo essa aula nesse ponto, então eu vou parar por aqui. Até para você me cornetar, falar, que é isso, irmão? Você parou a aula, você não foi até o final. Aí eu vou até o final, mas eu quero ver quem é que chegou até aqui e que vai notar que eu não vou falar do terceiro tópico. De propósito, estou fazendo isso. Não deixa de seguir o canal não, hein? Se você falar alguma coisa, na próxima aula eu vou até o final. Deus abençoe, forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Deus abençoe vocês.